e a gente vai conversando. Passo agora a palavra ao Rubens, nosso companheiro de comunicação, que atua numa área que vem crescendo muito no jornalismo e na comunicação desses novos tempos, que é o blog. O Rubens é um blogueiro, acho que um dos mais antigos, acho que da cidade, né, Rubens? Já tem um trabalho também na mídia impressa. E também deixo aí para você, então, a oportunidade de se apresentar. Obrigado, Cristian. Boa noite a todos. Então, eu sou o Rubens. Eu comecei a lidar com jornalismo na revista Aldeia Global. A Aldeia Global foi uma revista mensal que Tatuí teve, que era de propriedade do Ivan Gonçalves, o pai do Ivanzinho, que hoje toca o Progresso de Tatuí. Eu comecei a trabalhar no setor de marketing e publicava alguns textos na revista, e devido a esses textos fui convidado para trabalhar no jornal Progresso de Tatuí. O Progresso de Tatuí, na época, ficava aqui ao lado do museu, pertencia à família Ortiz. Posteriormente, o Ivan Gonçalves, juntamente com o Roberto, que é um empresário que fez aqui o loteamento Nova Tatuí, compraram o jornal, continuei trabalhando com eles lá, por um tempo. Mas eu tinha um outro emprego na Secretaria dos Transportes, eu tive que deixar. Lá na Secretaria dos Transportes, também criei um jornal que se chamava Pedagente, que era um jornal artesanal. A gente fazia montagem do jornal e fazia reprodução por xerox. Bom, na sequência também tive participação na Rádio Notícias de Tatuí. Fui o primeiro profissional contratado para a Rádio Notícias de Tatuí, exclusivamente para gravar comerciais. Então, gravar comerciais aqui na Rádio de Tatuí. Tive essa experiência também. Depois passei a trabalhar na Justiça, e sempre publicando coisas nos jornais, tive coluna no Jornal Integração, nos jornais de Boituva, como o Folha de Boituva, como Cidade de Boituva, e publicações em São Paulo, Sorocaba, até que surgiu a internet. Então eu vi a possibilidade de ter um jornal próprio. Bem, eu comecei com um blog pessoal, que existe até hoje. Eu publico variedades do meu cotidiano. E resolvi criar uma seção ali no meu blog chamado Diário de Tatuí. E teve uma grande repercussão, muitas pessoas gostaram, elogiaram. Então tive a ideia de criar um blog próprio para as notícias da cidade. Então criei o jornal Diário de Tatuí no formato de blog. Foi uma opção que eu fiz de fazer nesse formato, podia ter feito no formato de site. Bom, que ideia que eu tinha de fazer esse blog? A minha ideia é o seguinte, que seria um jornal diário, colaborativo e não monetário. Um jornal onde juntasse todas as informações que tivesse de Tatuí, tudo que Tatuí produzisse. O Diário de Tatuí publica exclusivamente material ligado a Tatuí ou a sua gente. Então, se você vê lá uma poesia lá no Diário de Tatuí, aquela poesia ela tem que falar de Tatuí, ou ser escrita por um tatuiano, ou ser escrita em Tatuí. Tem que ter alguma ligação com a cidade. Esse projeto, eu tenho isso como um projeto, já dura bastante tempo, e mantenho firme, tenho uma boa visualização, mais ou menos 2.500 visualizações por dia, e eu reproduzo ali notícias da cidade, e tudo que eu achar que for do interesse da cidade, sempre procurando ser imparcial, publicando matérias variadas, coisas que me enviam, reproduzo uma matéria
de outros órgãos, que sempre citando, né, a fonte, sempre colocando o link, né? E assim tenho mantido, né, esse blog, né, um blog jornal, um jornal no formato de blog, e está aberto aí, né, às instituições, né, qualquer, né, escola, qualquer organização, qualquer associação, né, desde que tenha identificação, pode me mandar, né, um material, né, que, não tendo inconvenientes, a gente publica. É uma maneira de integrar a cidade. Nesse blog eu assino Rubens Oficial. Por que eu assino assim? Porque é o seguinte, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, e ali eu era oficial de justiça. E ali no fórum, né, eu era conhecido como o Rubens Oficial, oficial de justiça. Então eu comecei a assinar Rubens Oficial. Não é que depois disso, né, muitos começaram a usar a palavra oficial como sendo o órgão oficial, né? O tweet oficial, né, uma coisa assim. Mas não, o meu foi por um outro motivo. Foi por um motivo de identificação, né? Que Rubens quer. Até porque o meu nome, né, é bastante comum. Vocês podem ver aqui, Rubens Antônio da Silva. Um nome comum. Como eu era oficial, eu sendo Rubens Oficial. Então ficou com esse nome. E eu mantenho ainda até hoje, né, um blog, né, que é o blog do Rubens Oficial, né, que é aquele primeiro, né, que fala das coisas mais pessoais. E tem uma rede de blogs, né, tem uma blog que eu coleciono, né, fotografias, outra que eu coleciono documentos, né, e o blog é uma coisa que está acessível, né, hoje, né, a qualquer pessoa. Se tem interesse em publicar coisas, mostrar coisas suas, você cria um blog, ali você pode postar suas fotografias, suas notícias, seus vídeos, tudo que você produz, né, você pode apresentar ali no seu blog. Eu fui um dos primeiros blogueiros de Tatuí. Não fui o primeiro. Antes de mim teve o Fran, né, Campos tinha um blog, o dentista, o Zerasmo tinha um blog, depois ele parou. Mas é um blog assim, que é mais duradouro, né, e de forma ininterrupta, né, que diariamente eu faço postagem dele. Né. E hoje estou aqui, né, para colaborar com vocês, né, no que vocês acharem que eu possa esclarecer, né, uma coisa a respeito do meu trabalho. Obrigado. Umas dicas de como que ele consegue construir a notícia que ele trabalha. Trabalhando no meio de internet, ele tem as suas fontes, e ali ele acabou nos dando algumas dicas de onde ele consegue a notícia para trabalhar. Eu queria deixar uma pergunta para o Cristiano e para o André, um do jornal impresso e o outro do rádio. Se o André quiser começar a apertar o microfone aí. André, aonde você consegue construir as suas pautas? Porque o nível de informação hoje é muito grande. No que você baseia para pautar o pessoal da Central de Rádio, das notícias que precisam ser vinculadas lá? Bom, o rádio ele tem essa coisa do imediatismo ainda, né? A coisa está acontecendo, o rádio tem a oportunidade de levar isso na hora para quem está ouvindo ali e até debater isso aí no ar. Hoje a principal fonte de notícia vem da própria internet. Mas aí acho que entra a grande questão do mundo moderno, né? A fonte da qual vem a notícia da internet. Porque hoje, o Luiz falou agora aqui, falou muito bem, né? Você coloca no seu blog uma informação com a fonte escrita, ou de repente o link da matéria, né? Porque nós estamos vivendo hoje uma exposição muito grande de informação irresponsável. Né? As pessoas têm escrito coisas de forma irresponsável, o que acaba prejudicando em muito o resultado final dessa comunicação. Mas no caso da rádio, por exemplo, nós temos fontes
que vem da internet que nos abastecem, não só os portais de notícias, né? Agências, né, especializadas em notícias, na qual nós temos parceria e mantemos comunicação, que nos enviam pautas do que está acontecendo, do que tem programado, uma informação compilada que veio de Brasília, de dados econômicos, aquilo que de repente o cidadão precisa saber e tudo mais. No caso da notícia geral, né, da pauta geral. Economia, política, esporte, entretenimento, um show que vai ser realizado e tal, isso vem pela internet, basicamente. E fora isso, aí a gente tem uma equipe, né, que não é uma equipe grandiosa, mas são repórteres valorosos, né, que percorrem as ruas aqui da cidade em busca das informações local, né, daquilo que está acontecendo numa instituição, dentro da própria prefeitura, na igreja, na comunidade da igreja, seja católica, evangélica, protestante, e tudo isso daí então chega até a gente na redação para que a gente possa compilar e saber como é que isso vai ser distribuído no ar. Mas acho que hoje a principal fonte mesmo vem através da internet, através dessas parcerias com agências. O pastor Cristiano lá também foge um pouquinho do que o André disse lá no jornal, Cristiano. Você acha que por aí as fontes são mais ou menos as mesmas? Eu acredito que para a gente, para a realidade do Jornal Progresso, ela expande. Eu não digo que foge da realidade, mas eu digo que expande. Em que sentido? O jornal tem uma diferença grande com relação à rádio, porque a rádio, como o André citou e muito bem colocou, ela é dinâmica. Não que o jornal não seja, mas o prazo em que eu tenho, que eu levo, para contatar alguém, entrevistar essa pessoa, voltar para a redação, transcrever, que eu decupar, tirar o que a pessoa disse para mim na entrevista, digitar isso no computador e transformar isso em notícia, e ela ir para a página diagramada no computador e ir para a gráfica para daí ser impresso, olha o tempo que demora. O André na rádio, instantaneamente, quase consegue dar a informação. Então, nesse sentido, o jornal tem uma diferenciação grande, porque nós temos que brigar com o imediatismo da rádio, da internet e da televisão, e ainda assim manter o público cativo ou interessado em ler. De que maneira a gente faz isso? No jornal a gente prioriza. O jornal, desde que surgiu, ele prioriza notícias do próprio município, porque nós entendemos que se você quer ler uma notícia de Serquilho, Boituva ou do estado de São Paulo, da capital, você vai ler outros veículos de comunicação e não só o Progresso de Tatuí. Então é muito difícil competir com outros veículos de comunicação. Por isso nós restringimos as notícias ao nosso público, que é o de Tatuí. Aí, dessa maneira, a gente extrai informações. A primeira informação que chega para a gente pode vir da rádio, pode vir da internet, pode vir de um e-mail, de uma ligação, às vezes uma denúncia anônima, e muitas das vezes, na maioria das vezes, é o próprio repórter no dia a dia. A gente, às vezes, quando sai com uma pauta, eu digo a gente porque eu trabalho com uma outra pessoa, chamada Bruno Volga, ele está num outro evento agora, cobrindo um outro evento. Então, quando nós estamos num evento entrevistando uma pessoa, de repente, algo que a pessoa disse para a gente gera uma outra notícia. De que maneira nós trabalhamos a nossa pauta? Como a notícia já foi dada na rádio, na internet e na televisão, o nosso enfoque, a abordagem que o jornal dá é diferente da abordagem que os outros veículos de comunicação deram. Até porque a notícia já foi dada. Eu preciso dar essa notícia de uma outra maneira. A vantagem que o veículo de comunicação impresso hoje ainda tem em relação aos outros veículos de comunicação é exatamente o que o André disse. A questão da confiabilidade, da credibilidade. Então, pelo processo de produção da notícia demorar mais,
Eu consigo ter mais informações numa reportagem de jornal e com mais fontes que respaldem aquela informação. Não que na internet seja mentirosa ou totalmente mentirosa, mas às vezes o repórter que escreveu um texto para um portal não teve tempo de apurar, porque é da natureza do veículo de comunicação. Então, no nosso caso, a gente tem a internet também como aliada, porque hoje a comunicação via aplicativos, né? WhatsApp, que todo mundo usa, é muito mais fácil o envio de fotos, de áudio, de vídeos. O Progresso tem investido muito nessa questão da migração do conteúdo, porque a gente não pode aqui desconsiderar a internet como meio de propagação de notícia. Mas esse é um assunto para daqui para frente. E aproveitar, nós estamos falando bastante de Tatuí, eu acho que esse tem que ser o nosso foco, porque é daqui que a gente tira o nosso ganha-pão, né? E daqui que a gente tem os nossos consumidores, né? Que são vocês, que é o público. Flávio, nessa sua andança, São Paulo, Sorocaba, como que você enxerga o nosso posicionamento com relação à exploração desse marketing digital? Você acha que Tatuí está no contexto todo de descobrindo essa nova ferramenta, ou essa região que a gente pertence é mais privilegiada que outras? O nosso comerciante, o nosso microempresário consegue dominar hoje essa ferramenta e consegue expandir, ou a gente está abaixo dessa média que você acompanha por aí? Eu analiso da seguinte forma: se você olhar um pouco, vamos falar 20 anos atrás, quando você precisava comunicar seu produto, seu serviço, ou até mesmo uma notícia, você recorria aos meios tradicionais. Então, eu cito jornal, rádio, certo? E até mesmo televisão. E o interessante, se você parar para analisar esses meios, para você conseguir utilizar esses meios, você tinha certas dificuldades. Quais eram? Primeiro, você não chegava no jornal, chegava para ele e falava assim: viu, olha, eu quero anunciar, põe aí um anúncio para mim hoje aí. Isso passava por uma pauta, passava por uma avaliação, se tinha as informações em português estavam corretas, se a foto condizia e se realmente aquela propaganda ou aquela notícia tinha uma veracidade. Então, quem tinha a informação, às vezes não conseguia publicá-la. No rádio, da mesma forma. Você tinha uma notícia ou você queria falar do seu produto, do seu serviço, você não chegava dentro da rádio, batia, viu, olha só, eu estou com minha notícia para vender aqui e tal. Então a dificuldade era grande. E se você partisse para uma televisão, por exemplo, ficava muito mais difícil você colocar um anúncio na televisão, porque era muito caro. E ainda hoje é caro. Você produzir uma peça de mídia, ou produzir um vídeo bem produzido, um material que fale da sua marca, do seu produto. Ok, isso daí é 20 anos atrás. Hoje nós temos isso daqui em nossas mãos. Você consegue fazer um vídeo, você consegue fazer um post com alguns emotions, alguma coisa assim, e você, sem ter muita facilidade ou entendimento do marketing ou de negócios, você publica. Alguém aqui tem fanpage? Ninguém? Quem tem Facebook aqui? A pergunta que eu faço é: quem não tem Facebook? Tem que ser estudado, viu? Tem que ser estudado. Então, assim, hoje você sabe disso. Quando você quer vender um produto, se você produz um brigadeiro, se você produz um bolo, é simples, você vai no classificado tatuiano. Mas não no jornal, você vai aonde? No grupo da internet, onde tem 80 e poucas mil pessoas lá. Então eu analiso essa pergunta da seguinte forma: a internet ela tem um potencial de expansão muito grande, mas assim, global. E às vezes nós não entendemos esse poder. Então eu digo assim que muitos empresários tatuianos, pessoas que atuam com prestação de serviços, né, e produtos, ainda não entenderam o potencial que essa ferramenta tem. Ainda pensam de uma maneira um pouco mais tradicional e elas trabalham no conceito de uma mídia mais tradicional dentro da internet, né? Hoje você tem a possibilidade, se você quiser,
simplesmente você pode fazer um anúncio no Chile. Isso você coloca no ar em 5 minutos. Então, eu acredito que nós estamos passando um momento de transição ainda, né? Como nós, a maioria aqui, acredito há mais de 20 anos, nós vivemos essa transição de mídia. Nós fomos acostumados a assistir desenho na televisão, sim ou não? Desenho, né? Você queria assistir você queria assistir, por exemplo, um filme legal, era segunda-feira à noite, não estava quente. Alguém se lembra disso? Não. Era isso, você tem que esperar aquele momento. Hoje você quer assistir um filme legal, você vai no Netflix e assiste em qualquer momento. A coisa mais difícil é escolher o filme, né? Mas, então as mídias, a internet, ela está possibilitando, ela está dando possibilidade para as pessoas que elas ainda não estão preparadas ou elas não estão entendendo esse alcance. Mas de maneira nenhuma, dentro desse conceito, é desmerecido o jornal e desmerecido o rádio. Por exemplo, a televisão não destruiu o rádio. Até hoje o rádio é útil, né? A internet jamais vai destruir a televisão. Eu acho que a internet ela veio realmente para agregar. E no contexto local, eu acredito ainda que tem muito a se trabalhar ainda. Pessoal, queria a participação de vocês. Eu acho que é importante trocar ideia e também atender a curiosidade que vocês possam ter com relação ao trabalho de cada um, né? Isso se coloca à disposição de vocês. O pessoal, a Maria está ali, também pode anotar perguntas, se alguém quiser também se manifestar, fique à vontade e, por favor, a gente quer dialogar, a gente quer se comunicar. Tem alguém que queira fazer? Quer falar alguma coisa? Bom, quando vocês estão pensando aí, eu queria uma coisa que eu noto no trabalho do Rubens, e ele citou isso daí, com relação à participação, Rubens, de alguns artistas do espaço que você abre no blog, na questão das poesias, na questão até de uma foto, de uma obra bonita, né? Acho isso importante. Isso daí é seu ou isso chega para você? É você que vai atrás, garimpa isso daí, ou as pessoas te procuram? Porque é um pouco raro isso hoje em dia, né? Você encontrar alguém que faça poesia, que queira publicar sua poesia. Antigamente no jornal havia muito espaço para isso, hoje um pouco menos. Mas a gente nota que no seu trabalho existe isso. Essa preocupação é sua ou as pessoas te procuram? Essa preocupação é minha. O objetivo do meu blog era mostrar o Tatuí e sua gente. Agora, também, né, como eu falei, é um blog colaborativo, né, as pessoas me mandam. Aí eu preciso saber, porque a poesia de uma autora esses dias, né? Ele me mandou as poesias, aí eu quis saber quem que era. É uma tatuiana, porque se não tivesse esse vínculo, eu não publicaria. Então, é uma coisa que, um trabalho que eu faço. E eu procuro, né, pela internet também, né, buscar esse material. Né? Eu, há pouco tempo agora, publiquei, né, uma série de vídeos, né, do José Roberto Bertrame, um músico e compositor tatuiano, muito importante na história da MPB. Então, eu trago para o meu blog, né, para o conhecimento da população. Né? Então, é uma maneira, né, de pôr num lugar só, né, mostrar ali o Tatuí e sua gente, como eu falei. Então, eu sempre tive essa preocupação, né? Eu sempre fui apaixonado por museus, né? Inclusive estava conversando com o seu Pedro agora há pouco, né? Ele tem a ideia de criar aqui o Museu da Imagem do Som, né? Eu não esqueci o Christian, uma vez tinha um projeto de criar o arquivo municipal, né? Então eu
também pesquiso a história de Tatuí, então eu tenho essa preocupação, essa ligação. Eu sou natural de Tatuí, morei toda a vida em Tatuí, e tenho essa preocupação, né, esse gosto, né, pelas coisas da cidade. O museu aqui eu frequento ele, né, há, sei lá, 40 anos. Toda a vida, né, eu frequento o museu, né, conheço as peças, inclusive tem peças do museu que eu doei para o museu. Então, eu tenho essa preocupação, né, de garimbar esse material tatuiano. Inclusive em casa tem alguns originais de autores antigos tatuianos. Então, eu tenho essa preocupação sim, e a colaboração é sempre bem-vinda. Legal. Ó, fico contente de vocês começarem a participar com a gente aqui. E eu espero ainda mais algumas outras manifestações de vocês. Vocês percam a